dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Manhã Viva pedindo licença e hoje vamos falar de algo muito importante, que são os sacramentos. Isso mesmo, como eles são importantes para a nossa vida. E você, até mesmo que não teve ainda uma oportunidade de fazer a primeira Eucaristia, o Crisma, ainda dá tempo. Procure ajuda, procure lá o catequista na sua paróquia, procure o padre, isso mesmo. E fique atento aqui no Manhã Viva, que é sobre isso que vamos estar falando no programa de hoje. Para falar conosco, Padre Patrick Samuel Batista, da Diocese de Luz. Bem-vindo, Padre. Também Graziele Roque, que é catequista. Bem-vinda, Graziele. Obrigada. E, gente, aqui no nosso artesanato, a gente não poderia deixar de falar também dos sacramentos. A Vânia, bem-vinda, a Vânia Andrade, aqui, Vânia Rezende, aqui no Manhã Viva. E hoje vai nos ensinar a fazer a lembrancinha de primeira comunhão. Bem-vinda, Vânia. Eu vou chegando já aqui na nossa sala de entrevista. Mas antes de conversar com vocês, viu, eu peço licença, nós vamos acompanhar um VT do professor Felipe Aquino, que ele vai falar da importância do sacramento da Eucaristia. Vamos acompanhar? Como surgiu o sacramento da Eucaristia? Bem, é bem claro nos evangelhos que foi na Santa Ceia. Jesus, antes de viver a sua paixão, morte, ressurreição, ele quis deixar o memorial da sua paixão. Então ele instituiu a Eucaristia. É bem claro ali na narração de todos os evangelistas, na Santa Ceia, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o cálice do meu sangue que é dado por vós, derramado por vós. Então a instituição é muito clara que foi ali na Santa Ceia. E Jesus mandou que os discípulos fizessem o mesmo. Aí, inclusive, ele estava instituindo o sacerdócio cristão. Quando ele disse: fazei isto em memória de mim. Por isso que o sacerdote faz em memória de Cristo, representando o próprio Cristo ali na missa. Então aí surgiu o sacramento da Eucaristia. Agora, quando que o povo começou a ter acesso à Eucaristia em termos de adoração, também foi muito cedo. Porque logo no primeiro século, a gente já tem informações sobre isso, em que havia ainda muito poucos bispos e muito poucos presbíteros, né? Então a Eucaristia era celebrada num local por um bispo ou por um presbítero, e depois o pão consagrado era mandado também para as outras comunidades onde não tinha sacerdotes. Então nota-se que já havia essa crença na presença real do Cristo, na Eucaristia, no pão de maneira permanente. Certamente aí já começou a adoração ao Santíssimo. Se as comunidades recebiam, né, aquele pão consagrado e tinham ali como o próprio Cristo presente, certamente já havia ali a adoração. Com o tempo, a adoração ao Santíssimo foi chegando no que é hoje, o ostensório, né, representando toda a divindade do Cristo em ouro, com a hóstia no meio. O próprio formato da hóstia também foi aos poucos que foi surgindo esse tipo de formato. Não se sabe exatamente quando. Exatamente aí lá pela Idade Média deve ter acontecido, né? E o que nós podemos tirar assim de reflexão sobre a importância da Eucaristia para nós, para a Igreja? Bem, o próprio Cristo é quem diz. Lá no Evangelho de São João, capítulo 6, quando Cristo fez aquele discurso da Eucaristia, depois que ele, na tarde do dia seguinte, né, ele fez a multiplicação dos pães, andou sobre as águas, né? E no dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, ele fez aquele discurso da Eucaristia, que está no capítulo 6 de São João. E ali Jesus diz muitas coisas. Ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Não é como o maná do deserto que seus pais comeram e morreram. Não, eu sou o pão vivo, quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Aí Jesus coloca 3 promessas fundamentais. Primeiro, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida do cristão é permanecer em Cristo, é o corpo de Cristo. Nós somos um ramo desse tronco que é Jesus. Dali vem a seiva do Espírito Santo para nós. Então, permanecer em Cristo é a vida do cristão. Ele diz:
Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Segundo, ele diz, viverá por mim. Viverá por mim quer dizer, eu serei a sua força. Mas aí tem que estar unido. E a Eucaristia também faz essa união. E terceiro, ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, é penhor de vida eterna. A palavra penhor quer dizer garantia de vida eterna. Então aí a gente vê, né? A Eucaristia é a força do cristão, remédio e sustento para a nossa vida, como nós rezamos na missa. Meu Deus, que riqueza, hein? Obrigada, professor Felipe Aquino, por nos trazer essa grande riqueza nesta manhã, né, padre? Isso. E qual a importância, padre, dos sacramentos para a nossa vida? Os sacramentos são sinais sensíveis da presença de Deus em nosso meio. E a Igreja nos apresenta esses 7 sinais que nos ajudam a estabelecer uma comunhão real, de fato, com o próprio Deus. Então, os sacramentos são vitais na vida da Igreja. Agora, eu penso que eles não podem ser vistos como ponto de chegadas, mas como um momento ápice de uma caminhada de vida cristã, né? Não é simplesmente um prêmio, mas é um momento ápice muito importante na caminhada de todo cristão. Graziele, como catequista, né? Na sua experiência como catequista, como que você vê, né, a caminhada, o crescimento? Você dá catequese para crianças, né? E como que é o acompanhamento, como que as crianças vivem essa experiência? Geralmente as crianças, elas chegam até as paróquias, as comunidades, através dos pais, dos avós, e ela chega um pouco perdida, porque ela não sabe o que ela está fazendo ali. E é a partir da catequese, a partir de nós catequistas, e que a gente começa a despertar nessa criança a vontade de conhecer mais Jesus, de amar Jesus, para então sim receber o sacramento. E como o padre disse, algo muito importante, infelizmente muitas pessoas veem o sacramento como um início, mas na verdade não. O sacramento ele tem que ser a concretização de uma caminhada. Eu não vou procurar a minha paróquia, a minha comunidade para poder fazer uma primeira Eucaristia ou uma crisma, né? É desde da idade de 8, 9 anos que se inicia a catequese, que é possível a criança já despertar essa vontade de conhecer. E é muito importante a participação dos pais para que a criança ela sinta-se envolvida tanto em casa, tanto na catequese, e que a catequese seja essa caminhada para ela poder conhecer Jesus, amar e receber o sacramento da comunhão. Isso mesmo. Padre, para dar uma refrescada na memória da gente, de quem está em casa, quais são realmente os 7 sacramentos? Então, nós temos 7 sacramentos. Eles são divididos em blocos, a gente pode dizer assim. Primeiro, os sacramentos da iniciação à vida cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a crisma. Depois temos os sacramentos da cura, que é o sacramento da reconciliação, a confissão e a unção dos enfermos. E os sacramentos do estado de vida, que é a ordem e o matrimônio. São os 7 sacramentos. E olha, gente, são riquezas que Deus nos dá, né, Padre? Sim. E muitas vezes a gente fica protelando, né? Não vai buscar, deixando. Mas, como eu disse no início do programa, mesmo que a pessoa não teve uma oportunidade, que os pais às vezes não incentivaram, ainda dá tempo, né, Padre? Claro, dá tempo. Sempre assim na paróquia, vira e mexe, a gente escuta alguns pais dizendo assim, olha, eu tenho um filho, só que eu vou esperar ele crescer para depois ele decidir qual religião que quer, se vai querer receber o sacramento ou não. E diante disso eu costumo questionar pelo seguinte, olha, a gente não pergunta à criança se ela quer falar para poder ensinar a falar, se quer andar para poder ensinar a andar. Agora, se eu tenho de fato os sacramentos, a experiência pessoal com Jesus é um valor para mim, eu vou transmitir isso aos meus filhos. E é a grande questão da transmissão da fé, que foi tema do penúltimo sínodo também, que o Santo Padre nos ajudou a refletir sobre isso, né? Uma nova evangelização para a transmissão da fé. Por isso que os sacramentos, eles são especiais na nossa vida, são a força nessa caminhada. Graziele, qual a sua experiência, né, dando a catequese, vendo as crianças nessa caminhada, o que você realmente tenta passar para elas? Então, eu tento mostrar para elas o quanto eu fui envolvida pelo amor de Jesus e, assim, eu comecei a ser catequista sendo catequizanda. Eu fiz a primeira Eucaristia em 2004, estava com 11 anos, e
eu comecei a ajudar a minha catequista na perseverança, né? Que é o caminho antes da crisma. E quando eu me deparei, eu já estava dando catequese sozinha. Eu fui realmente muito envolvida. E eu falo sempre com os meninos isso, que a gente tem que se deixar envolver, que Deus ele vai nos mostrar qual a vocação. E, sem dúvida, a nossa experiência de vida mostra para eles o melhor a se seguir e dá a eles impulso para poder continuar na caminhada da catequese. E, assim, as crianças muitas vezes chegam lá, assim, às vezes nunca tinham ouvido falar de Jesus, ou ouviu uma expressão, né, um ditado popular, alguma coisa. E quando elas começam a ler a Bíblia, a conhecer, elas ficam encantadas e começam a ver no dia a dia as manifestações de Jesus, assim, né? E se espelham na vida dele para poder seguir. Porque essa fase da fase da criança até a adolescência é uma fase muito importante, né? Ela está formando como pessoa. Então, assim, a experiência que eu tenho com eles é justamente essa, de que eles estão em formação para ser pessoas melhores, para se tornar cristãos de verdade, cristãos católicos, para que eles possam viver todos os dias o sacramento, que não é só receber o sacramento da comunhão, mas estar preparado também, né? Porque a gente tem sempre o sacramento da confissão, que nos ajuda a preparar para receber o sacramento da comunhão. E é isso que a gente tem o objetivo de despertar neles. Padre, e não é só receber os sacramentos, né, para a gente ter aquele nosso diploma, nosso certificado, mas viver no nosso dia a dia. E como vivemos os sacramentos no nosso dia a dia? Hoje a nossa sociedade brasileira ela é cristã, graças a Deus, e com muitos católicos. Só que o que a gente percebe? Essa é a temática que a CNBB vem trabalhando conosco já há um tempo. Nós temos muitos batizados, mas poucos evangelizados. Aí entra em pauta a questão da iniciação à vida cristã. Então, os sacramentos fazem parte dessa iniciação à vida cristã e hoje nós precisamos mais do que nunca de uma catequese, de inspiração catecumenal. E eu penso que essa inspiração ajuda a gente a viver no dia a dia o sacramento. Por exemplo, a Eucaristia, o professor Felipe Aquino disse belamente, né? É a presença real do Senhor. Então, quem comunga, mais do que receber a hóstia consagrada, é chamado a estabelecer uma comunhão de fato real e viva com Jesus. E uma pessoa que vive de forma eucarística, ela terá nas suas atitudes, no dia a dia, as mesmas atitudes de Cristo, os sinais de Cristo. Como aquela canção do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como ele sonhou, viver como Jesus viveu. E viver de forma eucarística supõe também, por exemplo, que a gente faça da mesa da nossa casa a própria extensão da mesa da Eucaristia, porque Jesus fez isso com aqueles que ele amava, trouxe ao redor da mesa os seus discípulos, estabelece ali uma comunhão e é um fato que nunca havia acontecido na história da humanidade. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Jesus foi muito claro, no capítulo 6 de São João, discurso do pão da vida, ele é claro, é a minha presença real. E aqui eu me lembro, falando da vivência dos sacramentos, de uma experiência que eu tive como padre novo, tem 9 anos, sacerdote. Eu estava na cidade de Abaeté, que é o norte da nossa diocese, e havia chegado uma criança de Divinópolis que precisava de dar continuidade à catequese. E eu fui designado para acompanhá-la, para saber se ela estava preparada ou não para poder receber o sacramento. E eu fui padre entusiasmado, novo, vaidoso ainda, e acompanhei ela. E na conversa eu percebi que ainda faltavam alguns elementos. Aí eu disse, olha, vá para casa e depois, na semana que vem, você volta para a gente conversar. Tadinha, ela voltou para casa, Natiele, o nome dela. E na volta, conversando com ela, vi ela um pouquinho assim tensa, e o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim, ó, Padre Patrick, pergunte para ela o que é a Eucaristia na vida dela, por que ela quer comungar? Aí ela disse assim, padre, eu não sei explicar muito bem o que é a Eucaristia, mas para mim a Eucaristia é assim, Deus tem saudade da gente. E o lugar onde Deus mata a saudade da gente é na Eucaristia. Nossa. Isso marcou profundamente a minha vida. E uma das coisas que eu mais amo como padre é atender as crianças em confissão, como disse a nossa catequista, para a Eucaristia. Eu gasto em média 3 a 15 minutos com cada criança e depois da confissão eu faço essa pergunta. O que é a Eucaristia para você? E eu tenho tudo isso registrado comigo. Então são experiências assim fantásticas. Outra ocasião, em Lagoa da Prata, uma criança disse para mim assim, padre, a Eucaristia é um pedacinho de céu na palma da mão da gente. Então, são experiências assim que no dia a dia que fazem com que a gente sinta essa presença terna, carinhosa de Jesus próximo a cada um de nós.
Com certeza. E eu trago lembranças lindas também das minhas catequistas, que foram muito presentes. O que mais me marcou também foi minha professora de primeira comunhão. Ela me preparou para a primeira comunhão, a Beth Chiarelli, que já faleceu, está no céu. E ela preparou não só a mim, mas a muitas crianças para a primeira Eucaristia. E olha que interessante, ela faleceu no dia de Corpus Christi. Né? Então, e também ela era costureira e ela fez o meu vestido da primeira comunhão. Agora, eu penso que é fundamental, assim, para uma vivência sacramental no cotidiano, eu penso que é fundamental que tenhamos uma catequese que conduza a uma iniciação cristã. Isso supõe o quê? Que a catequista seja apaixonada por Jesus Cristo, para que o amor que ela compartilha seja um transbordamento da experiência pessoal que ela tem com Jesus Cristo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de autênticos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então, a catequese, ela não pode simplesmente preparar para receber o sacramento naquele momento, mas ela deve preparar para uma vida cristã, para que essa criança hoje, amanhã, um profissional, no ambiente onde ele estiver, ele seja a presença sacramental, seja o sinal de Deus onde ele esteja, de um Deus que alimenta, de um Deus que reconcilia, de um Deus que cura nas nossas feridas, de um Deus que deseja e ama a família, os pais e os filhos. E a gente precisa tanto anunciar essa missão da família hoje mais do que nunca. É verdade. E às vezes a criança vai ser o único momento que ela vai receber a palavra de Deus, vai ser na hora da catequese, não é verdade? Justamente. Elas, às vezes em casa ela ainda não teve, porque a gente fala que os primeiros catequistas são os nossos pais, né? Mas por vezes em casa não teve Às isso. vezes não tem. É a questão da iniciação à vida cristã. Por exemplo, no nosso caso, nós temos um pouco mais de 30, ainda pegamos essa fase em que eram os nossos pais, os nossos avós que faziam esse papel da iniciação em casa, na família. Na medida que isso foi, de certa forma, terceirizado para os catequistas, né, tem muitos pais que, infelizmente, acham que é na catequese que tem que aprender a rezar, e não é. Santo Agostinho dizia que com o leite materno ele recebia também as sementes da fé, os sinais da fé de Santa Mônica. Então, há algo que é irrenunciável para os pais, né, que é a primeira catequese familiar. E a catequese, depois, na paróquia, vai ajudar, seja a nível doutrinal, a estabelecer esse vínculo com Deus. Então, na medida que a família foi deixando esse papel da iniciação, mais do que nunca agora a comunidade é o lugar dessa iniciação à vida cristã. Isso mesmo. Vamos para um brevíssimo intervalo, mas já voltamos falando da riqueza que são sacramentos na nossa vida. Até já. Manhã Viva de volta, e já quero lembrar você que é devoto do Santuário do Pai das Misericórdias, aquele belíssimo santuário que fica em Cachoeira Paulista, nossa sede. Já quero agradecer a você que nos ajudou na construção desse santuário. Por isso estamos retomando a campanha do ouro para manter este grande santuário, né? Ele é grande, né? Então, para continuar acolhendo você, a sua família, todos os peregrinos não só do Brasil, mas do mundo, estão vindo para conhecer o Santuário do Pai das Misericórdias. Estamos retomando a campanha do ouro. Então, você que tem aí um ourinho guardado, até mesmo quebrado, uma pulseira, traga para nós. Você pode entregar o seu ouro lá em Cachoeira Paulista, mas também em qualquer frente de missão da Canção Nova. Você que é aqui de Belo Horizonte, região, pode trazer aqui na nossa casa de missão, coloque o seu nome, coloque a campanha do ouro Santuário Pai das Misericórdias, que vamos estar enviando para lá, para Cachoeira Paulista. Você pode vir na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro Jaraguá. Mas hoje estamos falando de um assunto muito importante, que é a iniciação da vida cristã. Como é importante os sacramentos na nossa vida. Quero chamar aqui o Wilson Sabino, que aqui trabalha com a gente, colaborador da comunidade Canção Nova aqui de Belo Horizonte. Bem-vindo, Wilson. Também é catequista, né, Wilson? Sim, graças a Deus. Também quero chamar aqui a Eliane e o Wilson para vir partilhar conosco. A Eliane Walter, gente. Eita, nós não é o Wilson, não. Que eles têm um belíssimo testemunho. Bem-vindos aqui no Manhã Viva. Bem-vindo, muito obrigado. Wilson, e você, né, tem essa experiência também, né, de ser catequista e de adultos. Como que você vive essa experiência? Olha, para mim foi uma graça de Deus muito grande, porque eu já tenho um bom tempo que eu participava na Paróquia Imaculado Coração de Maria e pedi ao padre que pudesse me dar uma função para atuar. E ele pensou lá, rezou, me deu a catequese de adulto, sabe? Assim, ele acertou em cheio, porque a catequese de adulto, assim, você vê que as pessoas vêm com realmente vontade
de querer conhecer, de vivenciar aqueles sacramentos, por mais que alguns tenham alguns motivos, quero ser batizado, pode casar, isso e aquilo, mas eles vêm com vontade, com interesse, e aí a gente pode aprofundar, né? E saem assim, percebendo assim, nossa, vivia tanto tempo e não sabia disso, não sabia daquilo, e hoje eu saí daqui um cristão totalmente diferente. Então, assim, para mim, particularmente, foi uma missão assim, muito bacana que Deus me deu através do sacerdote. Muito bem. A Eliane e o Walter, né, foram catequizandos do Wilson. Como foi a experiência de vocês? A experiência foi maravilhosa. Essa presença viva de Deus nas nossas vidas e a gente ter a confirmação do batismo. Isso é muito importante, dizer sim ao Espírito Santo na nossa vida. Foi muito maravilhoso. A Eliane, você fez o crisma, né? Sim. E o Walter fez a primeira comunhão. Isso. E como que foi, assim, vocês tiveram, nossa, eu preciso receber o crisma, chegou esse momento da minha vida. Como que foi a história? Bom, surgiu uma oportunidade muito grande na nossa vida, porque Deus faz planos, Ele tem planos perfeitos para a nossa vida. E eu tenho uma amiga, que ela se chama, o apelido dela é Duda, e ela tem uma casa em Cachoeiro Paulista. E fez o convite para a gente ir até lá na Canção Nova. E aconteceu um encontro de casais lá na Canção Nova, e ela falou que havia um casal, um rapaz até que trabalha aqui na Canção Nova, Minas, que iria lá para Cachoeiro Paulista, e ela ofereceu, e eu entrei em contato com o Wilson e tudo, e ele estava indo para lá, que é o nosso catequista Wilson. E ele participamos de várias, né, celebrações, aquelas adorações lá na Canção Nova, e foi maravilhoso lá na Canção Nova. E quando voltamos, o Wilson fez a pergunta para o meu marido, por que ele não recebia o corpo e o sangue de Cristo? Aí meu marido falou para ele, né, que veio de uma família evangélica, e o Wilson perguntou para ele se ele tinha vontade de receber a Eucaristia. Aí ele respondeu para o Wilson que sim, para minha grande surpresa, né? Foi muita surpresa para mim a resposta dele, e nisso o Wilson já nos convidou para fazer a catequese com ele, que ele era catequista, até então a gente nem sabia que ele era catequista, foi na volta, né? E assim aconteceu, foi em agosto, começou a nossa catequese, e aprendemos muito com o Wilson, a Rosilene Patrícia, o Ricardo, o Alex, tenho muito a agradecer eles, porque aprendemos muito. E assim, dia 2 de dezembro foi a minha crisma e a primeira Eucaristia do meu marido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Para você, Walter, o que foi receber a Eucaristia pela primeira vez, né? Depois de tantos anos? Na verdade, eu estou muito feliz, né? Porque eu não frequentava a igreja católica, eu era evangélico. Mas comecei a frequentar, aí eu ia na igreja, via aquele pessoal receber o corpo de Cristo, eu ficava naquela ansiedade, né? Desejo, né? Às vezes entrava vazio da igreja e saía vazio. Mas depois que eu recebi a primeira comunhão, agora, graças a Deus, eu saio muito feliz. É emocionante, né? Emocionante, graças a Deus. Você sente que a sua vida também mudou com isso? Mudou muito. E quero agradecer meu catequista, Wilson, por ter me feito o convite. Amém. Que emocionante, né, Wilson? Não é? Você não teve medo, não teve vergonha, né? Convidou. Como que é tocar nessa experiência? Eu penso o seguinte, que todos nós que já participamos por essa iniciação, né, até um dos documentos diz isso, somos chamados a sempre estar evangelizando. A todo momento a gente é missionário, a gente é catequista. E quem tem essa experiência, como o padre falou com Deus, precisa ficar atento a esses sinais, né, que Deus coloca na vida da gente. Então, assim, de uma viagem, apesar que foi para a Canção Nova de um momento de espiritualidade, Deus foi mostrando algumas coisas, a gente vai percebendo, olha,
Por que disso? Por que não daquilo? E a Eliana, interessante que ela já estava se preparando para fazer a crisma em outro lugar, sozinha. Né? E Deus colocou no coração de perguntar, por que você não comunga e tal? A gente conversou muito nessa volta, nessa viagem e tal. E aí, ele falou, não, porque, não sei, tenho vontade, mas não sei falar bem, né? Não sei falar bem. Nunca tive o convite. Nunca surgiu a oportunidade. E a gente ia começar o curso na nossa paróquia. Aí eu falei, então vamos fazer juntos, já que a Eliane vai fazer sozinha, vamos aproveitar, vamos fazer os dois juntos. E aí começamos um trabalho, né, muito bacana na Paróquia Imaculado Coração de Maria. E tá aí os frutos, né? Graças a Deus, como o padre colocou, dar uma formação para que possa realmente ter essa vivência cristã, né? Creio eu que depois disso aí a vida mudou, né, seu voto? A vida mudou, né, Eliane? Então, é isso que nos dá o prazer e a vontade de continuar. E está aberto, né? Pois quem ainda quiser fazer. Já quero aqui fazer o convite para quem mora em Belo Horizonte, de todas as paróquias, participar do nosso próximo curso de catequese de adultos, que começa agora em março. Então, o nosso telefone vou pegar minha cola. Pode pegar. Paróquia Imaculado Coração de Maria, telefone 3425-5828. 3425-5828. Você que não fez a crisma, não fez a primeira Eucaristia, você que não foi batizado, você, né, que como o Sr. Walter participava, na verdade o senhor foi até batizado, né? Batizado, mas foi. Por algum motivo ou outro foi frequentar a igreja evangélica. Você que tem desejo de conhecer a igreja católica, vem participar com a gente do curso. Digo lá na paróquia, quando o padre dá a oportunidade de a gente fazer o convite, que não é somente para aqueles que querem buscar o sacramento, mas você que já tem o sacramento da crisma, do batismo, da primeira Eucaristia, mas quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua igreja, sobre a sua fé, retomar a sua vida cristã, vem participar com a gente do nosso curso lá. E isso, qual que é a importância, né? Mesmo a pessoa que, de uma certa idade, como a gente vê, né, o seu Walter, faz a primeira comunhão, a importância realmente de buscar viver no seu dia a dia os sacramentos. É como já foi dito, o sacramento não pode ser o início, né? Ele tem que ser aquele ápice de uma vida que você já vem caminhando. Então, normalmente a gente é iniciado no batismo, né? Então, é aí com o testemunho dos nossos pais, de padres, de pessoas que a gente vai vendo, que a gente vai crescendo, vendo aquela pessoa, tendo referência, e aí a gente quer caminhar também nessa igreja. Mas o importante é ter essa experiência com Deus. Quanto mais eu tiver essa intimidade, essa experiência com Deus, mais eu vou perceber a eficácia dos sacramentos na minha vida. Porque senão simplesmente, como um outro padre amigo nosso disse, eu vou ficar simplesmente sendo consumidor do sagrado, né? E eu não posso ser só consumidor do sagrado. Hein? Eu preciso buscar o sacramento, como o professor Felipe aqui nos disse, que a Eucaristia é o remédio para me dar o sustento para continuar a missão no meu dia a dia, fazendo a diferença. No meu caso, se não tivesse essa experiência, essa intimidade com Deus, buscando viver essa vida, eu não tinha percebido o sinal que Deus colocou do casal para poder fazer esse sacramento. Então, e você sentiu tocado de fazer o convite, né? Porque você percebeu que o seu Walter não comungava nas celebrações, ali no encontro que vocês estavam, e Deus tocou no seu coração para fazer o convite. É o que eu costumo dizer, todos nós, a partir da hora que é iniciado nessa vida cristã, somos chamados a ser missionários e catequistas. Mas isso é só a partir da hora que eu realmente tenho essa experiência com Deus. Estava conversando com a Graziele e dizia que, infelizmente, tem muitos dos nossos que estão na igreja, mas ainda não são evangelizados. Com certeza. Falta essa experiência com a presença de Deus, com a palavra de Deus, né? Então, assim, e a partir da hora que nós catequistas buscam ter essa experiência, a gente não vai simplesmente falar o que está num livro, mas sim aquilo que a gente tem vivenciado dia a dia. Padre, olha que riqueza, né? A gente vê esse casal, depois de uma certa idade, já tiveram essa oportunidade de receber os sacramentos, né? A gente vê como que a igreja, ela é mãe, ela é acolhedora, ela dá essa oportunidade para todos, né, Padre? E não existe tempo determinado para fazer a experiência do amor.
cada circunstância, em cada momento, o Espírito Santo toca, desperta o coração das pessoas para que elas possam dar esse passo. Que bonita experiência, né? E famílias evangelizadas se tornam famílias evangelizadoras também, né? E como nosso irmão disse, né? Mais do que nunca, nós precisamos que famílias como a de vocês possam transmitir com alegria o dom da fé também às novas gerações. Parabéns e faço votos que a vivência sacramental agora faça com que vocês sejam sal da terra e luz do mundo. E uma coisa interessante, não sei se dá tempo de falar, mas que foi legal, de que a gente fez a celebração do sacramento deles, né? Eles fizeram a recepção na casa deles. Aí nós chegamos lá, parecia que era casamento de novo, sabe? Colocou lá um pano branco na parede, um certificado, sabe? Mas parecia que era casamento mesmo. Foi muito bacana a felicidade dos dois de receber esse sacramento. E a família? O que a família sentiu vivendo com vocês essa experiência? A família comemorou junto. Como o Wilson esteve lá em casa, ele viu. A minha família estava repleta lá em casa, com muita alegria no coração, porque graças a Deus a minha família é muito católica. Inclusive eu tenho 2 irmãs casadas que com seus maridos são ministros da Eucaristia. Uma das suas irmãs foi sua madrinha, né? Ela é ministra da Eucaristia, inclusive, a Rosilene. É muito abençoada a minha família. Graças a Deus, busca muito, né, os caminhos do Senhor nas nossas vidas. Somos uma família muito católica e vocês incentivam também os filhos de vocês a buscarem viver o sacramento? Sim, minhas filhas fizeram também a primeira Eucaristia. Uma delas já fez a crisma e falta a Thaís fazer a crisma dela, mas já está no projeto de Deus. Eu já tenho está caminhando. Já está caminhando. Se Deus quiser, em breve ela fará. É uma luta, né? É uma luta constante, mas nós vamos conseguir, que ela vai fazer, certeza. se Deus quiser. Eu gostaria de perguntar para o padre, né, padre? Nós vivemos hoje numa sociedade, né, que todo mundo dá tanta importância, né, ao trabalho, ao estudo, carreira, mas quase não dá importância para a fé, né, para os sacramentos. Qual que é o desafio que nós cristãos temos nessa missão? Eu penso que o maior desafio é a gente encontrar uma espiritualidade para o tempo presente. Nesse sentido, há um autor português, padre José Tolentino Mendonça, uma pessoa fantástica, tem até uma obra nas Paulinas que fala sobre a mística do instante, né? E ele justamente fala isso, porque às vezes a gente pensa, quando fala de espiritualidade, pensa naquele movimento para dentro, do interior, como os místicos da igreja, que nos apresentam um caminho lindo nesse sentido. Só que, para algumas situações, isso se apresenta como insuficiente. Então, olhando a correria do dia a dia, as coisas muito provisórias, ele apresenta uma proposta de encontro pessoal com Cristo através dos nossos 5 sentidos. E se a gente faz uma visita à Palavra de Deus, é a importância da centralidade da palavra para apresentar Jesus Cristo, para que aconteça esse enamoramento, esse amor ao Senhor, mostra como Jesus lidava bem com isso. Em Lucas, por exemplo, a gente vai encontrar Jesus diversas vezes à mesa com muitas pessoas, com as famílias, o toque de Jesus que cura, a palavra que toca os corações, como que ele desperta isso, né? E cabe a nós, eu acredito que fazemos essa experiência, a dar um testemunho de como vale a pena amar Jesus Cristo, como ele faz a diferença na nossa vida e como ele une a história da humanidade, né? Há um antes e depois de Cristo, há também uma nova família antes e depois desse encontro pessoal com Jesus. Com certeza. Olha, padre, o senhor pergunta para as crianças, agora eu vou fazer o seu papel, eu vou te perguntar. E vou também perguntar para cada um aqui, vocês vão também responder. Bem. O que significa Eucaristia na sua vida? Na minha vida, a Eucaristia é a presença de um amigo. E o que a gente espera de um amigo? É aquilo que Jesus oferece, que um amigo nos dê uma palavra. E a Eucaristia é composta de 2 mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra, que às vezes a gente descuida dela, né? Por exemplo, nas nossas igrejas, infelizmente, um dos grandes desafios é melhorar a qualidade do som para que a palavra possa ser proclamada de forma audível e autêntica. Então, espero de Jesus esse amigo que me dê uma palavra, que fale ao meu coração, que me desperte uma vida nova. E há nada melhor do que fazer uma refeição com um amigo. Então é um alimento muito mais que para o corpo, para a alma, para a vida, como o professor disse. Mais do que remédio, ele é também a força que vem do nosso interior. Isso mesmo. E uma palavra, Graziele, para você, o que significa Eucaristia? Amor. Significa amor. Seu Walter? Como eu disse, né, eu me sentia vazio. Depois que eu recebi o corpo de Cristo, hoje eu estou mais aliviado, mais feliz. Né? Você, Deus, é a presença de Deus em mim e eu nele.
é muito forte receber o corpo e o sangue de Cristo. A partir desse momento da gente tê-lo, recebê-lo, ele direciona a nossa vida. Ele não deixa mais a gente caminhar errado. Ele sempre nos fortalece. Amém. Para você, Wilson, uma palavra. Amor e fortaleza. Isso mesmo. Gente, olha que belíssimo testemunho que nós estamos aqui ouvindo no Manhã Viva de hoje. Então você, mais uma vez eu te falo, não teve essa oportunidade, busque ajuda, com certeza na sua paróquia, o catequista, o padre, você vai encontrar esse acolhimento, tá bom? Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso artesanato, mostrando lembrancinhas para a primeira comunhão. Até já! Manhã Viva de volta, já estou aqui no artesanato. Como nós estamos falando dos sacramentos e a importância deles em nossa vida, a Vânia, bem-vinda, Vânia Rezende, mais uma vez aqui no Manhã Viva. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês, por essa oportunidade nesse momento tão especial, né? Que alegria. E ela Obrigada. vai nos ensinar, gente, a fazer lembrancinha de primeira comunhão. Olha que gracinha, né, Vânia? Isso mesmo. Como que é essa lembrancinha? O que você vai usar? Nós vamos usar uma massa branca para a gente fazer o cálice e depois a gente vai pintar ele na cor dourada. Tem quem gosta do prateado, né? Mas o dourado representa melhor por causa em questão do ouro, né? E aqui a gente tem um trigo que representa o pão e tem um pãozinho também. E tem a uva. Tem a uvinha. Isso aqui é uma caixinha acrílica da qual você pode colocar um bombom, pode colocar essa mantinha acrílica que eu vou colocar aqui no que eu estiver preparando, com um mini tercinho, né, simbolizando uma lembrancinha. Uma desenhinha. Para o dia da Eucaristia. Para dar de lembrancinha, né? Isso. E também, assim, fica também a dica para batizado também, né? Que não fica só preso a uma única data especializada, né? Você pode também estar usando pode para fazer, batizado. como você falou, da pombinha, né? Quem for fazer o crisma ou o batismo, né? Com divino, né? Aqui dourado. E tenho ele branquinho aqui também. Olha, gente, muitas dicas. Nós vamos fazer bacanas. esse aqui hoje, tá? O que você vai precisar? Podemos. Nós vamos precisar. Mão na massa. Mão na massa, literalmente. Aqui eu já trouxe um passo a passo adiantado, porque a gente tem um tempinho um pouquinho curto, né, Rose? É verdade, aqui a gente tem que correr um pouquinho. Aqui é uma massinha branca. Esse aqui não tem peso não, porque vai de acordo com o tamanho da peça que você vai colocar. Como eu vou colocar nessa caixinha acrílica, que você acha fácil nas casas de artesanato. Você acha bem fácil isso daqui, né? Então, nós vamos fazer o cálice. O cálice depois tem que secar para depois pintar. Ele tem que secar para poder depois ele pintar, para ser pintado, porque senão a tinta não adere, porque o biscuit, ele é uma massa que leva cola, que é a base de água, né? E se eu pintar fresco, quando ele começar a secar, ele vai trincar. Ele vai craquelar a peça, aí não vai ficar bonito. Você vai ter que estar sempre retocando. Entendi. Então, nós vamos pegar um pouquinho de massa aqui. Vamos fazer uma bolinha. A bolinha, coxinha, né, Rose? Coxinha. É isso nós mesmo. ensinamos o padre aquele dia. Isso, que nós vamos fazer uma bolinha. E aqui eu vou mais ou menos medir em 3 partes. Em uma dessas 3 eu vou fazer esse movimento. Fiz esse movimento, eu já tenho a parte de baixo do cálice, ó. Ó, que legal. Aí eu vou só modelar aqui, ó, que tem as ferramentas chamadas boleador, mas eu prefiro ensinar na mão mesmo, porque às vezes tem pessoa que tem uma certa dificuldade para ter as ferramentas, né? E que quer fazer, quer aprender a fazer, vai só achatando. Parece assim, tão facinho, né? O jeito que você está fazendo. Não é difícil mesmo. Você viu que até o padre conseguiu fazer Pois um é. anjo, né? Faz a coxinha. Faz a coxinha e vai modelando, ó. É tudo questão de paciência, é uma terapia mesmo. É mesmo. Né? Já está saindo aqui nosso Já cálice. saiu o cálice aqui, ó. Só acompanhar. Ó, que bonitinho. Isso. Ó. Tá Tá? vendo? Então já pode ir imaginando ele aqui já praticamente pronto. A uva, gente, qualquer pessoa, até mesmo uma criança, Qualquer bolinha. você consegue fazer uva. É só pegar a massinha roxa. A massa já tem roxa já Já pronta. vem tingida, ou você pode tingir também, tem as tintas para você tingir.
Que é muito mais fácil já comprar pronto, né? É, que agiliza na produção, né? A gente que trabalha com produção já tem esse... Tem pressa, né? Isso. Tem dia para entregar. Não é? E o biscoito demora um tempinho para secar. Então você vai fazer várias bolinhas assim, ó, de vários tamanhos, porque a natureza é abençoada, não é tudo do mesmo tamanho, É nem da verdade. mesma medida e tem sua beleza. Ninguém é igual, né? Exatamente. Temos aqui as nossas digitais para comprovar isso, que ninguém Pois é. é igual. Cada um é um. Aí você vai montando assim, ó. Vê o tamanho que você vai precisar. Se quiser fazer uma uva mais, um cacho mais cheio. Um cacho mais cheio. Ou pode fazer a uva maior, ó. Você pode fazer a bolinha maior, se for o caso, ó. Vai do tamanho que você vai utilizar na sua peça ali, né? Você brinca de massinha o dia inteiro, né, Vânia? Exatamente. Isso aí é Igual as literalmente... crianças na escola. Não, e ainda tem gente que fala assim, você fala comigo que você trabalha em casa. Trabalho, mas com massinha? É, gente, com massinha. Oh, que trabalho ruim, né? Não é? Nossa, é uma delícia. É muito bom, graças a Deus. Só quando tá com pressa, tem que fazer rápido, né? Isso, tem que agilizar, Aí já- porque o tempo não espera ninguém, né? Eu só queria aproveitar essa oportunidade, porque o mês de janeiro é um mês que a gente inicia todas as metas, né? Que todos tenhamos um ano aí com muita paz, muita saúde, muita Eucaristia, né, Pai? Na fé com Deus. E quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu pai, que vai fazer aniversário. Desculpa pela emoção. Ele mora no interior e ele vai nos assistir. Com certeza deve estar nos assistindo lá emocionado. Ô, gente, que gracinha. Um beijo pra ele. Muito obrigada. Eu falei com ele que ia falar dele. É muito emocionante ter pai, né? Ter família por perto. E como é importante, E é né? importante. A presença dos nossos pais na Isso. nossa vida, né? E ele, com minha mãe e tudo, foi com vó, né? Foi muito importante na Eucaristia da gente também. Foi muito Na bom. iniciação cristã. Isso, essa iniciação veio dos meus avós, que com a força da minha mãe, né? E junto com meu pai. Ensinou o Aqui- caminho da fé, né, Isso, Vânia? é. Aqui eu já estou fazendo uma coxinha de verde, que nós vamos fazer a folha. Uhum. Também tudo Tudo na mão. mão, é. Eu vou usar uma pequena ferramenta aqui só para eu marcar a folha. Uhum, a faquinha, né? É uma faquinha. Olha que legal. E aí é só fazer uns frisozinhos Da folhinha. da folhinha. E aí nós vamos colocar aqui, ó, sempre puxando, pondo atrás Uhum. e puxa aqui e dá um movimento, ó. Olha, nossa, parece ser tão fácil, né? Não é difícil. Não é E para difícil. colar, você cola com ele mesmo, tem uma cola, né? Eu geralmente eu uso essa cola de silicone fria, né? Que também você acha bem fácil no mercado, ela é tranquila de você achar. Aí é só você colocar uma gotinha. E quem quiser procurar você, né, Vânia, para Pode. encomendar as lembrancinhas, né? Isso. Seja de batizado, Eucaristia, Crisma. Pode entrar lá no seu Instagram, que é Faço Arte Aqui. Isso. Aqui com K. Isso. Né? É só colocar Faço Arte Aqui, que já vai encontrar Vai, a Vânia, vai encontrar. as fotos do seu trabalho, né, Vânia? Isso. E agora nós vamos fazer um pão. Um pão, então, que é só uma Pãozinho. coxinha, um quibezinho, um croquetezinho. Olha, gente, que belezinha. É muito fácil Esse de o fazer. pão é um pequeno rolinho, ó, tá vendo? Não tem medida. Uhum. E também você, com a ferramenta, você vem e marca os frisos, ó, Do pãozinho. do pãozinho. Interessante que a cor do pão mesmo, né? É, A a gente cor acha- do pão mesmo. Essa aqui é O a cor biscuit. dessa massa aqui é ocre, chama ocre. Você Uhum. encontra no mercado. Ou então você pegar um marrom e misturar com branco, também você consegue chegar nesse tom. Pra Entendi. ficar um pãozinho bem bonitinho. Aí é só colar, né? Ó, cola aqui, coloca... Aí tem esse trigo aqui que você encontra nas casas de flores, né? Uhum. Você pode armazenar ele aqui. Ui, desculpa. Tem que colar ele aqui. E esse cálice pinta com tinta acrylex normal ou tem que ser Isso, uma tinta não, própria? é da tinta acrylex que você encontra na cor dourada ou prateada, tá? Você pode pintar normal, ela é a base d'água, não tem problema com cheiro. E quanto tempo tem que esperar para poder pintar? Para secar? Pra Pelo poder pintar? menos, se você tiver um tempo disponível, de um dia por outro.
né? Que quanto mais sequinho ele ficar, melhor é para você pintar. Agora, se tiver aquela pressa, né? Que às vezes há uma encomenda de última hora, você pode deixar num ventilador, com umas 2, 3 horas você já consegue pintar. Entendi. Mas o melhor resultado é de um dia por outro. Ainda não tem biscuit dourado. Não tem biscuit dourado. Se Infelizmente. tivesse, ia ser bem fácil, né? É verdade. Bem mais fácil para vocês que trabalham com isso, né? É, porque aí agiliza na produção, né? A gente verdade. consegue atender o cliente com mais precisão, se for o caso. Porque ultimamente o pessoal deixa tudo para a última hora, não tem jeito. Mas a gente consegue ainda atendê-los. Você fez até ali a Eucaristia, Sim, né? aqui agora a gente vai fazer a hóstia, né? Que é uma bolinha branca. Ó. E vamos achatar ela aqui, só isso. Olha, gente, que legal. Aí é só questão de pôr carinho, amor, agradecer, né? Porque Deus sabe o que faz e a gente está aí, né? No aprendizado que Ele nos passa e relaxar. Que o artesanato é para relaxar, não é para estressar. Depois de seco, você vem com uma caneta, né? Uma caneta permanente, que tem 2 pontas, ó. Tem grossa e fina. Você vem e põe essas iniciais aqui. Né? Isso mesmo. E depois de sequinho, você vem e cola aqui, ó, no meio do cálice, para completar. Vai colar ali. É, eu vou colar essa Olha, aqui gente, que já que tá legal. prontinha. Vamos montar essa daqui, ó. Vê? Colar essa aqui que já tá seca, só para vocês terem uma ideia. Põe a cola só nos ladinhos, É, né? só nos ladinhos, né? Só mesmo para fixar aqui. Deixa eu ver a posição. E o trigo aqui também, a gente pode colocar ele aqui. Pode passar uma cola para colocar ele. E dentro da caixinha, a gente vai colocar uma manta acrílica. Que é esse enchimento aqui. É uma manta acrílica que você também acha como enchimento. Você fazer uma almofadinha, para você fazer esse apoio. É só dar uma ajeitadinha nele. Você pode colocar cheirinho, se quiser. Fica muito a gosto do cliente. Tem cliente que leva para mim a essência que quer, eu borrifo aqui, coloco aqui, né? Aí põe de colocar o tercinho. E põe o mini tercinho. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Deixa eu pegar esse aqui mesmo, só para poder eu agilizar. E olha, Coloco ele gente, aqui. que riqueza, né? A gente receber um presente desse, né? A gente fazer parte da vida da pessoa, né? E a aqui, pessoa ó. que está fazendo a primeira Eucaristia e ainda receber um lindo presente, essa lembrancinha muito bonita. Obrigada, Vânia. Eu que agradeço. Mais uma vez pela sua presença aqui Muito no Manhã obrigada. Viva. Partilhar conosco o seu talento. Ah, muito obrigada. E desculpa a emoção aí, porque é aniversário, assim, a gente fica bem emocionado mesmo. É verdade. E eu quero também agradecer muito e parabenizar minha mãe também, que fez aniversário, a Rose, que está a caminho do dela. Todos, né, estamos a caminho, porque iniciamos um ano com muita luta, muita fé, muita paz. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Padre, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, você, o senhor e a Graziele, falando, né, Padre, dessa importância para quem está em casa dos sacramentos na nossa vida. Primeiramente, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, né? E pedindo a Deus que derrame suas bênçãos sobre a Canção Nova, que é de uma importância fundamental para a vida cristã, para a iniciação da vida cristã também da nossa igreja. E pensando sobre os sacramentos, ficava pensando, há 2018 anos, Jesus coube na manjedoura. Hoje ele se torna acessível a um coração que escuta e na palma da nossa mão na Eucaristia. Então, se de repente você está afastado da igreja, de repente se não teve oportunidade quando criança, quando jovem, não há tempo para viver o amor. Não está no caminho errado quem tem o coração no lugar certo. E como nós dizemos na Eucaristia, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, que você possa dar esse passo na certeza de que Jesus nos ama, deu a vida para nos salvar e vive ressuscitado para nos entusiasmar pela vida. Então, viver os sacramentos é viver uma experiência de amor singular. Muito obrigado. Deixo um abraço também a toda a minha diocese, Diocese de Luz. Nós estamos vivendo aí o ano do centenário da nossa diocese. Aos meus pais, José e Ana, e a toda a minha família. Muito obrigado pela oportunidade. E
finalizando também agradecendo a Grazi, né, pela oportunidade de partilhar e parabenizar por essa missão tão bonita como catequista, né, e que o seu testemunho possa despertar no coração de muita gente o desejo de poder ser catequista também, falar do amor de Deus, mas principalmente viver esse amor, porque hoje fala-se muito de Jesus, mas vive-se pouco aquilo que Ele nos pede. Então, que a gente possa, a partir desse programa, nos despertar para uma vivência do amor de Deus, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado. Isso mesmo. Mensagem, Graziele. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dando meu testemunho como catequista. E para você que está em casa, fica o convite de procurar a sua paróquia, a sua comunidade, para você participar, se você ainda não fez primeira Eucaristia, não fez a Crisma. Nunca é tarde para a gente se encontrar e se envolver com o amor de Deus. E aos pais, né, que têm crianças em casa, não deixem de levar os seus filhos, porque a gente só é capaz de amar uma coisa a partir do momento que a gente conhece. Então as crianças, elas precisam ser envolvidas pelo amor de Deus para que elas sejam testemunha de vida, hoje e sempre. E eu quero deixar um agradecimento, né, aos meus pais, à minha família que me apresentaram Jesus desde criança. Que se hoje eu amo Jesus do jeito que eu amo é porque eles me apresentaram um dia. Olha, gente, muito bem, viu? E olha que gracinha, né? Que beleza, que riqueza a partilha, né? Que eles trouxeram para a gente. Quero agradecer também a sua presença, a sua participação no Manhã Viva e que você possa incentivar, né, seus vizinhos, seus amigos que ainda não procuraram, né, os sacramentos a buscar essa riqueza da nossa fé. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Yeah. Come on. Mama. We got mama. Yeah. On the lap. What's up, Brazil? Looking for my brother, the son of my mother. Let's do this. Here we go. Looking for my brother, son of my mother. I don't see... cançãonovaplay.com. Assine já!